Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um Tarocast e mais uma vez em boa companhia com Ney Naif. E hoje nós estamos gravando o nosso nono episódio. Olha que beleza, chegamos ao nono, isso é muito bom, né, Ney? Beleza, claro, a gente só tem que continuar gravando, gravando, colocando nossas opiniões, colocando fatos, verdades, colocando como é que está o mercado. Acho importante esse nosso bate-papo, porque a gente coloca assim um pensamento crítico nas pessoas sobre o que existe de verdade no tarô, como é que nós podemos contribuir com o meu conhecimento, com o seu conhecimento e com a nossa tradição. Com a nossa tradição, né? Eu estava até cantando a música aqui da Aí Vai, né? Quem nunca viu o samba amanhecer, vem no Bexiga para ver, e a tradição e o samba continua. Sim, Então, claro. aqui é mais ou menos assim. Quem nunca viu falar sobre tarô, venha, porque com certeza aqui se fala sobre tradição, fala sobre modernidade, sabe, fala sobre atualizações, contemporaneidade e, né, o mais Exato. importante sobre essa ferramenta que a É, gente gosta e o tanto. nosso tema hoje é sobre tradição, né? É sobre Isso. essa importância da transmissão do conhecimento. Sim, sim. Há algum tempo atrás, eu ouvi assim, um ruído na internet, algumas questões das pessoas comentando sobre tradicionalismo que não existe mais, ou a questão tradicional, porque as pessoas talvez associem essa palavra tradicional como algo antigo. Mas, na verdade, tradicional é aquele que se mantém atuante, aquele que se mantém ativo e ainda é de conhecimento geral. E o tarô não tem como deixar de ser tradicional, porque nós não podemos mudar o símbolo. Sim, Nós podemos sim. adicionar novos conceitos, novas palavras, mas a gente não pode. Mago é mago, torre é torre. Não tem como falar Não, que a torre é um sol, isso a né? gente até já falou até em episódios anteriores sobre Exato. isso, sobre essa questão não só da simbologia, né, daquilo que vem desde sempre, até também sobre a questão da estrutura, que nós falamos bastante no episódio passado. Então, existem estudos, existem algumas coisas que foram passadas e que se mantêm até hoje. Isso não quer dizer que é uma questão de coisa que ficou velha, que ficou ultrapassada. Muito pelo contrário, fala de questões que realmente a gente tem que manter e passar da melhor É, forma que a gente pode, é. né? E eu acho que o importante as pessoas pensarem o seguinte: o que era tradição, ou um modo de tradição no início dos primórdios do homem era oral, né? Então a pessoa sentava na volta de uma fogueira e o mestre, o xamã, o mestre, o todo-poderoso ensinava ao seu discípulo, e esse seu discípulo um dia ia ensinar, ia se virar mestre e ensinar outros, e era tudo oral. Até o dia que descobriu a escrita e descobriram o papel e o livro, começou a ser impresso o conhecimento. Então, passou de oral para impresso. E o que acontece é que no nosso século, ou no final do século XX, tudo passou a ser digital. Então, começamos a gravar o conhecimento, a colocar em vídeo. Então, a mesma questão de transmissão de conhecimento que tinha oral, escrito, livro, agora é por vídeos. Então, realmente, a questão da internet, a questão digital, houve uma evolução nesse conhecimento. Agora, é importante que nós continuemos fazendo o quê? Dando cursos. Porque na verdade isso também não só porque a gente vai passar aquilo que a gente conhece para frente, eu acho importantíssima essa questão dos cursos, de você buscar também uma boa formação, né? Porque você vai passar para frente aquilo que você estudou e que você vai compartilhar aquele conhecimento, até por uma questão de legado também, né? O que que a gente quer deixar também para as pessoas das quais foram os nossos alunos, né? Quais são os conceitos, qual foi o formato, como é que a pessoa aprendeu, com que tipo de enfim, se mais místico, se menos místico, se mais sério, se menos sério, buscando mais a questão do conhecimento, do estudo, da prática, porque isso também vai ser meio que o tom que aquele professor vai deixar impresso, né, nos seus alunos, né? Sim, e o que acontece hoje é que muitos de nós fazemos lives, deixamos gravados, às vezes, conselhos, às vezes uma opinião, ou em eventos, ou em um congresso, ou em um simpósio, ou numa reunião. Então, é importante, nós damos entrevistas. Sim, Então, tudo isso fica gravado, registrado. Por exemplo, se a gente parte para o mundo da luz,
continua ainda a nossa palavra registrada num vídeo, coisa que não existia antigamente. Então, a tradição antigamente, ela podia até se perder. Mas, de repente, o mestre falecia, o mestre ia embora, e aí? A pessoa falava assim, mas mestre, e agora? Eu vou aprender com quem? Como é que eu vou relembrar das suas palavras? Hoje já está tudo Tudo registrado, né? registrado. Tudo filmado e tudo registrado. Sim. As boas e as más coisas, os conceitos melhores e piores, enfim, tudo vai estar ali E registrado. aí que é interessante, os conceitos melhores e piores, porque nós vamos ter sim registrado conceitos bons e conceitos às vezes um pouco deturpados, mas quem estuda vai ver os dois. E quem estuda vai realmente começar a comparar e ver, não, esse conceito realmente é mais indicado do que aquele outro, e naturalmente o mercado vai se adaptando. E aí entramos nessa tradição, no registro visual. Eu falo um pouco dessa questão, às vezes, desses conceitos deturpados ou não tão, enfim, Adequados à acreditados, simbologia. adequados à simbologia, pessoas, às vezes, que querem inventar em cima de uma coisa sem a menor base, porque, assim, eu acho que tem uma questão aí, um saber versus aceitação, né? Versus acreditar. Então, tem muita gente que às vezes acredita piamente e ponto, porque na internet falou, aquilo tem que ser aceito e acabou-se a história. E às vezes a pessoa não vai buscar, não vai entender, mas também faz parte, eu acho que até dessas pessoas que às vezes falam sobre tarô, às vezes de modo até às vezes meio irresponsável, mas que desperta naquela pessoa a vontade de querer entender melhor sobre o Sim, tarô. exato. Então, de qualquer forma, existe uma função até, né? Existem aqueles que buscam realmente apresentar um bom trabalho na internet, tem várias pessoas que fazem isso, né? Com boa qualidade. E tem essas pessoas que, de qualquer forma, faz o papel dela no sentido assim, eu vou despertar, às vezes, a curiosidade dessa pessoa a buscar. Porque tem aqueles que vão querer entender um pouco melhor e vão querer saber melhor sobre aquele oráculo, e entender por que que aquela pessoa está enxergando, já que a gente falou de tradição, né? Por que aquela pessoa está enxergando no eremita esse tipo de interpretação, esse tipo de simbologia? Então, aí desperta as pessoas a quererem realmente a fazer cursos, a comprarem livros e tudo mais. Porque esses que só aceitam, aí já é um outro problema, porque eles até podem querer fazer por uma questão de curiosidade de curso, mas aí vem, né, tão contaminado com tantas outras, com questões que às vezes não cabem, né? Mas faz parte também da gente também desmistificar ou também fazer a nossa limpeza nessa pessoa, explicando também que não é por aí. O que que você acha disso? Porque tem isso, né? Tem, mas eu acho que é muito como ela começou o conhecimento dela e o estudo dela. O que ocorre é que, como não tem uma diretriz de estudo básica Sim. do mercado, muitas pessoas hoje, por começar no digital, por começar nesse processo mais dentro da internet, tem acesso a um livro. Ela quer rapidamente consumir aquele conhecimento e, a partir de um vídeo ou de uma situação, realmente ela vai acreditar que aquilo é o caminho mais correto. Mas, tanto essa pessoa que, de repente, falou sobre um ponto de vista da carta, quanto de quem adquiriu esse conhecimento, ao longo do tempo, se ela realmente desejar o tarô, ela vai realmente descobrir como uma forma de estudar ou pelos livros, ou por realmente ou outro assunto, ou outro vídeo que ela ache mais interessante. E aquela pessoa que começou, de repente, com um conhecimento muito equivocado, ela tem dois caminhos. Ou ela some do mercado, ou ela evolui conhecendo a questão correta. De qualquer forma, eu sempre digo, o mercado é autorregulador. Por mais que essas Isso é pessoas verdade. hoje acabem, de algum modo, dizendo o que pensam, e às vezes é até incoerente com relação ao tarô, não Uhum. importa. Hoje ela pode fazer o sucesso, hoje ela pode ganhar o seu dinheirinho, hoje ela pode realmente ter a sua fama, mas ela não dura, porque existe a questão de uma tradição, e aí sim entramos na tradição, que é a questão do conhecimento simbólico e estrutural do tarô. Então eu posso falar sobre o ponto de vista, mas eu acho que o tarô é isso, eu acho que tal carta é isso. Todo mundo pode achar. Mas aquilo funciona? Aquilo vai ter consequências melhores no futuro? A pessoa vai entender? Não vai, porque isso é um ponto de vista. Então o tarô volta à questão tradição. Se antigamente havia tradição oral, depois por Certo. livros, hoje também a tradição é digital. Mas essa tradição digital hoje, antigamente você tinha dois livros. Um, quando não existia internet, quando não existia nada digital.
Tinha um livro que você lia, achava maravilhoso. O outro você lia e falava assim, esse livro é ruim. Ai, horrível, não quero mais ler esse livro. E o que acontecia? A editora não publica mais. Ela é deletado do contrato. E hoje no digital é a mesma coisa. O problema é que esse digital fica gravado ali, tanto o Sim, ruim quanto o sim. bom. Mas eu acho que o que você falou é bem adequado, né? Que o mercado é autorregulador, o mercado filtra mesmo, né? Filtra. Então é aquela coisa, aquela pessoa que hoje está lá literalmente lacrando na internet, falando, etc., amanhã ela pode também só deixar a lembrança dela das coisas que ela gravou, porque provavelmente também ela vai sendo meio que limada. Aí o que Porque tem acontece? a questão do imediatismo, Sim. né? O que acontece? Hoje ela começa a dar aula sobre tarô, mas ela não tem conhecimento suficiente para continuar dando aula de tarô, ou de aprofundar o conhecimento, ou de continuar dentro daquela área. Ela faz o quê? Ela muda de oráculo. Ela vai buscar outro tipo de baralho, outro tipo de conhecimento, outro tipo de serviço. Então, ela começa o quê? Como ela não tem mais como explorar aquela outra Aí ela situação, pega outro ela pega assunto. outro assunto. E aí começa a incrementar outro assunto, ela ganha mais dinheiro naquele assunto. Aquele assunto se esgota, ela vai para outro assunto e vai tentando juntar todos os assuntos, porque não Entendi. há propriedade. E Óbvio tudo que, dentro de uma certa superficialidade, né? Ela certo, passa ali ótimo. dentro daquela condição. Mas é ótimo que ela se mantenha também assim, porque ela vai, como você falou, ela vai Ela vai despertar no despertar outro no o vai conhecimento de ir a mais fundo, é, de conhecer de mais. buscar outros profissionais, de buscar Exato. outros Eu acho que livros, né? espiritualmente e karmicamente falando, acho que cada um tem os seus motivos e cada um tem a sua importância nessa grade, nessa corrente, sabe, de estudo do tarô. Então, mesmo que hoje nós tenhamos, volto a falar que hoje os vídeos é tradição, porque as pessoas vêem um vídeo de um ano atrás, de 10 anos atrás, de 8 anos, 15 anos. Tem vídeos na internet de 10, 15 É anos. verdade, é Então, verdade. a pessoa vai lá estudar algo que foi dito há muito tempo atrás, ou seja, é Ela uma busca por um tradição. assunto e aparece lá Exato. aquele vídeo de 10 anos atrás e que vai dar para ela aquela explicação que ela E aquele deseja e tudo mais, panorama. aquele panorama que ela deseja. Então, hoje a tradição, ela tem muito mais a ver com a nossa tecnologia do que propriamente com o conhecimento. O conhecimento é o mesmo, porque não tem como mudar torre para mago e torre para sol. Não, Torre é torre, sol é sol. tem como você ficar inventando roda de Não, uma não coisa que dá já para existe. inventar. Eu, Mas o que eu acho interessante também, né, que a gente até tinha comentado sobre essa questão desse legado também, né, no sentido assim de deixar livros, de deixar eu tenho aqui o meu tarô que eu que eu desenvolvi, enfim, né, que tem essa coisa do ser mais cara de Brasil e tudo mais. Então, assim, essa contribuição que a gente tem. Agora, uma das coisas que também a gente também tem que sempre bater, não só na questão do estudo, da prática e tudo mais, mas também da gente trazer esse estudo sério dentro também daquilo que a gente foi beber da fonte de algum tempo, mas também dando essa roupagem, né? Como a gente está aqui hoje, né? Fazendo podcast, né? Quem que falaria que a gente estaria? Porque hoje a gente não deixa de ser uma televisão misturado com rádio, que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Quer dizer, a gente também está usando desse recurso visual, desse recurso digital, para também inserir coisas interessantes e trazendo também essa visão, né? inserir o nosso O pensamento. nosso pensamento. Inserir aí você falou assim, de nós transmitirmos a quem somos. Quem somos? Exatamente, de nós deixarmos um legado, o legado de quem eu sou como tarólogo, de quem você é como taróloga. Esse bate-papo que nós estamos tendo, nesses todos esses episódios, é muito similar ao que nós teríamos sem estar gravando. É É o verdade. bate-papo, é o que eu penso, é o que eu acho, é a minha experiência, a minha vivência. Quantas vezes nos reunimos com amigos para falarmos de histórias importantes, opiniões importantes, e aquilo não é registrado? A gente deixou registrado aqui, né, gente? Exato. Essa que é eu acho que é a importância também da gente ter pensado, né, nesse projeto, né, do Tarocast, era realmente gravar aquilo que a gente às vezes bate papo num jantar, Sim, né, vamos tomar um vamos café tomar um e a gente vamos tomar vinho um vinho e, e, na verdade a gente ficava falando sobre outras coisas, então a gente deixou fala, registrado, fofocando, fofocando, né? metendo pau.
Mas eu acho que isso que é o legal, né? Da gente estar realmente trazendo uma condição moderna, no sentido contemporâneo, para deixar registrado aí o nosso pensamento, essa Sim. contribuição que a gente dá, e que é a contribuição também sua, por exemplo, de um grande autor, com livros já mais que consagrados, livros que são importantes para as pessoas estudarem, enfim, e também aí trazendo, né? Outros livros, né? Porque você está aí sempre Tem que escrevendo, escrever, né? exato. Aí entra a tradição, porque a gente vai, à medida que nós vamos, você desenhou um tarô, eu desenho um tarô, desenhamos cursos também, produzimos. Então, isso é uma tradição, porque a gente repassa o conhecimento. E mesmo essas pessoas que hoje falam assim, ah, mas não é mais o tradicional, é tradicional, porque as pessoas também estão criando um novo sistema de dar aula pela internet, um novo sistema digital. Tá ensinando alguém a fazer algo, talvez não sobre o viés que nós desenvolvemos, mas sobre um viés de uma nova tecnologia. Então, também está passando a tradição, porque quem aprendeu hoje, talvez alguém que esteja só usando a inteligência artificial, ou esteja utilizando paradigmas da internet, que são pequenos vídeos curtos explicando sobre o tarô, quem ela estiver formando, essa pessoa que aprender vai repassar esse mesmo sistema. Na verdade, ela está formando um legado para o futuro, né? Exato, exato. Como nós, em algum tempo, não tínhamos isso totalmente registrado, né? Você em livros e tudo mais, aí sim tem um registro, mas assim, em vídeos, isso era uma coisa que não era tão, né, comum. Mas depois da pandemia, todo mundo está usando e também essas pessoas também com pensamentos inovadores, novos, tal, Uhum. também está deixando legado aí Sim. para gerações à E frente, é uma né? geração nova. Eu digo assim, eu quero contribuir o máximo que eu possa, enfim, atualmente, mas eu já estou assim, em final de carreira. Vamos falar a verdade. Eu estou com uma idade bastante avançada, já tô 40 anos no mercado, e hoje as pessoas começando agora, que vão ter os seus 40 anos de mercado, né? Sim, sim. Então, a minha preocupação é deixar esse legado meu, esse meu conhecimento, para alunos, para tarólogos, profissionais, ou em aula, ou registrado em livros, porque eles vão acrescentar outros valores que a sociedade vai, com o seu tempo, evoluindo, aprendendo novas tecnologias, novos Sim. meios de lidar com o tarô, eles vão acrescentando, mas a partir de uma base. Da mesma forma que aquilo que eu aprendi lá na década de 1980, eu acrescentei coisas do meu estudo, da minha técnica, do meu conhecimento, e assim é uma corrente. Então, por isso a importância da tradição do tarô, seja oral, escrita ou por vídeos. Até no último episódio, a gente falou um pouco, você falou também, que a gente falou um pouco da estrutura, e é onde a gente foi buscar também, né? De que fonte a gente bebeu, né? Sim, E você falou de Oswald Witt, aí tem o Papus, enfim, você tem aí um monte de pessoas que hoje talvez não estejam em voga, até porque eles não existem mais, foi do final do século XIX, mas eles deixaram também o recurso de livros, os escritos dele, onde muitas das coisas a gente foi buscar e a gente reviu e a gente contemporaneizou, né, exato. dentro dessa questão de trazer para o contemporâneo, né, uma visão, mas a gente trouxe essa condição. Eu acho que esse passar o bastão é extremamente interessante. Então, também a gente está fazendo essa parte, mas essa contribuição hoje, né, trazendo essa questão do contemporâneo, deixando gravado. Porque eu lembro muito bem que lá no Centro Cultural Esotérico que nós tínhamos lá na Ana Rosa, a gente juntava 50, 60 pessoas para um curso, vinha gente de tudo quanto era estado, você lembra Sim, disso? lembro, claro, Que claro. aí vinha aquela quantidade de gente, a gente fazia aqueles cursos com um número grande de pessoas e tudo mais, e eu pensava assim, nossa, né, que maravilha, né, e gente que vinha às vezes de estados longínquos, não era Sim, assim do sim. Rio, não, vem de Recife, vem de Porto Alegre, vem de tudo, e hoje realmente ficou tão mais fácil poder usar a internet, você ter a possibilidade de chegar em todos esses lugares e no mundo, né, na verdade, porque não precisa ser mais só Brasil, Sim. mas no mundo inteiro, através dos vídeos. E eu acho que a gente tem usado bastante bem essa ferramenta também, que Hoje foi. o acesso é diferente. Hoje o acesso é internet, é digital, é vídeo, e nós temos também mais condições de chegar a ambientes, cidades e locais
que a gente era impossível, porque você dava aula só presencial, então era um grupo talvez até seleto que poderia estar ali naquele momento, agora não, qualquer um pode estudar tarô conosco ou com qualquer outra pessoa, porque nós trabalhamos no mundo digital. Então, hoje, nós, vamos dizer assim, nós estamos deixando um legado diferente do legado que nos deixaram. Então, hoje, por exemplo, já não se fala mais, como você falou, de Oswaldo Vitti, de Papus e outras pessoas antigas, porque é de um outro legado. Hoje você fala de Raquel Pollack, de Raio Mansraff, de Ney Naif, sabe, de Maria del Mar, são outros autores que introduzem outros pensamentos e daqui, sei lá, de 50 anos, outra geração, vai ser essas novas pessoas, porque o estudo, e aí entra a tradição é uma corrente. Cada geração, cada década, Deixa a sua contribuição. deixa uma argolinha ali juntada com a outra, mais uma cadeia de conhecimentos e vai se ajuntando, vai crescendo. Então, nós não podemos negar o passado. Nós podemos dizer, houve um passado e são estruturas, são um tijolinho em cima do tijolinho, é um castelo. Na verdade, é como se fosse uma camada, né? São as camadas que vão sendo sobrepostas sobre o mesmo tema, né? Sobre a mesma. Exato. E desenvolvendo, lógico, dentro daquilo que você vive, dentro das condições também das atualizações, que também nós já comentamos sobre essa questão das Sim. atualizações, né? Então, a gente vai trazendo só as camadas no sentido de colocar e ter a nossa contribuição em cima daquele Se adaptar. e se adaptar ao Porque novo, né? você pega a corte, por exemplo, você pega os livros do século XVIII, XIX, a corte fala de castas sociais, Sim. fala de cor de cabelo, cor de olhos, o poder aquisitivo da pessoa. Mas no século XX e XXI isso não existe mais. Então nós precisamos mudar a linguagem da corte e atualizar esse conhecimento simbólico para a nossa geração. E assim sucessivamente. Então essas camadas são importantes. Entender a história, entender a evolução e ver que a tradição ela se baseia nisso. A gente vai transmitindo o nosso conhecimento baseado no conhecimento anterior e as novas gerações vão acrescentando outros conhecimentos. Até a corte, você me lembrou, porque os próprios naipes também representavam a questão social, né? Sim, O paus eram os camponeses, né? Ouros era a realeza, isso. copas era os Os sacerdotes, sacerdotes, né? exatamente. E Espadas eram os soldados, o pessoal aí que lidava com essas questões mais de isso, espadas proteção. é a questão dos soldados, né? Que seriam aqueles que guerreavam, Isso. que iam brigar e tal. E é bem interessante. Tem que mudar também esse conceito, né? Sim, sim, já nem é o mais usado, né? Nem é, isso nem tem como usar. Por isso que não dá mais para ler livros antigos, como o livro de Papus, por exemplo. Ali é todo um ensinamento. É tipo assim, o pajem era acho que até Era, 19 anos, o cavaleiro até 25, o rei e rainha até 35 anos. aí morria, né? Morria. Porque as pessoas não viviam mais que isso. Quem Mais, vivia mais que isso, mais que 40 não, realmente, era Matusalém. era Matusalém, né? Hoje não, hoje estamos há Raríssimo, 90 né? anos, 100 anos de idade, então não Raríssimo. se pode mais usar nem a idade relativa, nem a idade na É, corte como eles usavam no é. século XIX. Essa questão realmente da tradição, né? Nesse sentido de tradição e da gente realmente trazer a questão muito mais para o momento atual, é rever todas essas possibilidades que os antigos traziam. Mas era uma visão daquela época Exato, e que, de exato. uma certa forma, também traz para a gente a possibilidade de a gente falar, não, é lógico que eu não vou falar de reis, mas eu posso falar de superiores, hoje eu Sim, posso falar de CEOs nas exato, empresas, eu posso exatamente. falar de outro. Então, de uma certa forma, é uma visão que a gente traz para o contemporâneo, mas também não é que não mude completamente. É lógico que vai mudar com Sim, personalidade e tal, exato. mas assim, você já pode encaixá-lo em outras coisas que têm essa representação, E né? transmitimos esse conhecimento, ou seja, nós, por estudarmos o tarô e a simbologia, a gente já começa, olha, isso aqui já não pode ser mais visto, tem que ser olhado dessa forma, tem que ser transmitido É. dessa forma. E então nós transmitimos o conhecimento e isso se torna uma tradição, porque à medida que eu usei a tradição anterior, as pessoas vão usar a nossa tradição atual e assim E assim sucessivamente. sucessivamente. E as pessoas também que estão hoje também contribuindo com suas aulas, com seus vídeos, tal, também vão deixar aí visão também da, né, da sua visão,
deixando um legado para frente, né? O importante é isso, é deixarmos o legado do nosso conhecimento, seja ele raso ou profundo. As futuras gerações vão saber diferenciar, ou começar pelo raso e ir para o profundo. Que é aquela coisa da curiosidade de buscar o Exato. saber, Então, né? por isso, eu não critico quem está com conhecimentos rasos ou conhecimentos poucos. Eu acho isso tudo muito, muito importante, porque aquela pessoa planta uma semente em quem, de repente, tem um dom maior para ser professor ou para estudar muito mais, e acaba também dando algum tipo de tradição. Então, eu acho que tradição é uma coisa que ainda continua. Nós não podemos dizer que não há mais tradição no tarô. Ainda se tem, porque as pessoas constroem o tarô, desenham o tarô baseado numa simbologia já desde o tarô de Marselha até atualmente, Sim. e os tarôs contemporâneos, os tarôs fantasia modernos, são todos baseados nessa tradição simbólica, porque eu não volto a falar, eu não tenho como mudar a torre para ser sol. Simbolismo. Entendeu? Eu posso até descobrir um símbolo novo lá, mas vai ser torre, vai ser aquela Sim. questão que nós vamos sempre estar falando sobre A aquele arcano. interpretação da torre vai ser sempre a interpretação da torre. Ninguém pode falar que vai Aqui ser vai ser símbolo felicidade. de Não pode, não e tem. alegrias, Não, não, não. né? Que tudo vai ser lindo e que você vai sair feliz. Tudo gratiluz, não Não pode. pode, não pode, não tem como, porque a própria torre ela traz essa simbologia de rompimentos, de rupturas, de desgostos, de dificuldades, e E por você não aí pode vai. falar outra coisa, Não, né? Então, essa questão da tradição é o que tem que se manter. sim. Mas eu acho que essa questão da gente pensar no legado, deixar registros, eu acho muito interessante. Eu acho que as pessoas estão cada vez contribuindo mais. E realmente, depois da pandemia houve essa mudança, assim, mais do que, né, ficou evidente, né, essa condição da gente poder realmente usar uma ferramenta que já existia, mas que não estava sendo tão, né? Existia, não, não estava sendo, não. Inclusive, antes da pandemia, tinha muitos Você registros de só que blogs. pensava muito você pensava muito nessa Não, questão, para né? mim, a Sempre de internet é o internet, futuro, sempre E foi. sempre falou para mim, eu vou trabalhar somente com a internet, meus cursos vão ser sempre pela rede, para isso, para aquilo. E eu falava, eu não consigo, Ah, não tenho que essa. hoje- E hoje eu estou também já aqui. Antes da pandemia, os registros se davam muito em blogs, É muitos verdade. escritos, né? É, Ou textos no website. Então, evoluiu também a informação das pessoas que adoram tarô e amam. Por falar em amar o tarô, temos várias datas que falam sobre o tarô, que são tradicionais. agora em Temos novembro temos Temos o uma. 22 de novembro, é o dia do taromante, é o dia da pessoa, é uma dupla, é uma palavra com duplicidade, porque a taromante é aquela pessoa que adivinha o tarô, que faz predição com o tarô, Certo. é a pessoa que faz o oráculo com o tarô. E taromante também é aquele que ama o tarô amante, amante do tarô. Sim, Então, dia 22 de novembro é o dia do taromante, e dia 25 de março é o dia mundial do do tarô. tarô. Do tarô, né? Aí 25 de março. então, são duas datas muito interessantes, tradicionais, porque todo ano todo mundo comemora essas duas Sim, datas, sim. entendeu? Então, tradição é isso, a gente continuar estudando, sabe, criando novas fórmulas, como do blog, evoluiu para os vídeos. Sabe? E Sim. hoje as pessoas vão para todas as redes sociais falar sobre o tarô, TikTok, Instagram, Facebook, tem um monte de coisa de Não, é tarô. interessante que assim, as pessoas têm canais como nós aqui, temos o Tarocast, né, um canal no YouTube, Sim, no Spotify, e assim, a gente fala, gente, há algum tempo atrás a gente nem iria ter essa possibilidade de pensar, né? Ficaria realmente só para as televisões, só para os canais tradicionais. Hoje em dia todo mundo tem canal, todo mundo tem a sua possibilidade de chegar e falar e expor realmente dentro do assunto que queira. No sim. nosso caso aqui é a questão do tarô, e é muito interessante. Mas você estava falando do dia do O taromante, que é dia taromante, 22 2 de de novembro. novembro, e é interessante esse nome, né? Porque você falou fala desde a pessoa que gosta de jogar o tarô, enfim, né? Que é como se fosse o uso, né, do tarô para realmente adivinhação Isso. enfim, consulta, O taromante é aconselhamento, aquele que faz faz consultas. O consulta taromante com vem de atendimento. taromancia. Taromante vem de Vem da taromancia, taromancia. é aquele que faz É, consultas de tarô, não é. importa com o quê.
Agora, ser amante do tarô também é uma delícia, né? Ah, Porque sim, é eu aquele sou. que realmente gosta, né? Que busca cada vez mais. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente não Sim, se não fecha somente naquilo que eu já sei. sim, Então, sim, você sempre vai expandir, você sempre vai buscar, você sempre vai entender, vai querer ter um livro, vai conversar sobre uma pessoa que pensa sim, diferente de você, né? Que vai trazer essa contribuição e esse compartilhamento, porque o interessante da vida também é a gente não só contribuir, né, com aquilo que a gente gosta, como seriam as nossas aulas, seriam as nossas escolas, você com os seus livros enfim, todo esse trabalho que a gente tem feito, mas também no sentido da gente passar também esse gosto para as pessoas, né? sim, sim. Eu amo o tarô e passo essa É, energia do essa amor. Ai, vamos, energia, vamos, né? gente, vamos estudar Vamos tarô, vamos estudar, vamos embora. fazer, Vamos. né? Que eu acho que isso que é o gostoso, né? Eu acho que Sim, é importante também a gente também incentivar, né? Porque eu acho que o amar é incentivar o sim. outro, é estar junto, não vai, você gosta, então estuda, vai atrás. Então, eu acho isso legal também, né? Então, falar sobre o amante do tarô, não só no sentido da gente gostar daquele objeto, dessa ferramenta e a gente fazer por onde expandir essa ferramenta, mas incentivar o outro Sim, também, né? sim, sim. Eu acho A que o delícia, amor, né? o amor é fantástico e eu amo o tarô e realmente a gente tem que continuar com essa tradição de amar o tarô e passar esse conhecimento adiante, fazer com que as pessoas sintam esse gosto de passar conhecimento, de querer estudar também para dar aulas ou ensinar os amigos. De algum modo, nós temos que continuar com essa transmissão do conhecimento. E eu acho que hoje as redes sociais ajudam muito isso. Os vídeos que estão gravados em todas as redes sociais também ajudam muito isso e vão despertando nas pessoas esse desejo, o É. desejo de estudar o tarô, porque tarô é vida. O tarô faz parte da vida, o tarô nos ensina a viver, principalmente quando nós estudamos o tarô. Que maravilha. Então a gente fica por aqui, né, Ney? Sim, Então, assim, tradição, gente, pode ser oral, pode ser através de livros, pode ser através da sua rede social, pode ser através de você escutar, de você ficar mais curioso, de você querer entender mais, ou às vezes nem tanto, mas de qualquer forma, é realmente a gente poder incentivar e trazer esse amor, esse carinho, e quem sabe, né, passar para as pessoas também esse fogo, né? Essa vontade, né? é, Esse entusiasmo pela ferramenta. eu acho que tarô e tradição é uma coisa bem atual, só que hoje a tradição se dá através de imagens, de vídeos, da rede social. As pessoas vão transmitindo conhecimento, porque tradição é transmitir conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo a vocês, transmitindo o nosso conhecimento aqui pelo Tarotcast, ou pelas nossas aulas, ou pelos nossos livros. As pessoas, de alguma forma, estão nas redes sociais transmitindo o seu conhecimento, não importa em qual grau e nível esteja, eu acho importante isso. Continuarmos a estudar e a transmitir o nosso conhecimento, porque isso é uma tradição e isso nós não temos como romper. E vem de sempre, né, Exato. gente? Vem aí, né? Já vem sempre existe aquele que passa o conhecimento e o outro que vai passando, e assim por diante, de séculos e séculos e séculos. Perfeito. Então, Maravilha! Um beijo, gente. beijos. Até Nos a vemos próxima. mais. Tchau. Tchau.